Fala pessoas amáveis, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Tudo tranquilinho? Tudo na paz? Espero que estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero apresentar para vocês uma ferramenta super massa, super top para fazer testes end-to-end ou testes automatizados, que é o Cypress, tá bom? Então, fala comigo que hoje você vai estar aprendendo como fazer testes end-to-end na sua aplicação, beleza? Para quem já viu os vídeos anteriores ou o curso de React básico, eu já apresentei algumas ferramentas de teste, como por exemplo o Jest e o RTL, que é o React Test Library, para fazer os testes mais unitários de integração de componentes, enfim, mas a gente não viu os testes end-to-end. Mas o que seria esse tipo de teste? Basicamente, simula o usuário interagindo com a sua página, se os elementos estão corretos, se o fluxo da sua página está correto, enfim, você consegue criar todo um teste ali simulando um usuário trafegando e navegando na sua página, tá? O Cypress oferece, além de testes end-to-end, você também consegue criar testes ali de componentes e tudo mais, tá? Mas hoje o nosso foco é ser criar e configurar os nossos testes end-to-end, beleza? Então nesse vídeo aqui hoje, basicamente a gente vai criar uma aplicação simples em React e a gente vai aprender como configurar, como instalar e como criar testes dentro do Cypress, tá bom? Então galera, é isso, bora comigo, meu nome é Kevin Errara, eu sou engenheiro de software front-end e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom pessoas, então eu tô aqui com o site do Cypress aberto, tá? Então tudo aquilo que você tem dúvidas, toda a parte de documentação, integração, processo de instalação tá aqui na documentação, tá? É só acessar o site do Cypress. E aqui ele fala, basicamente você consegue criar testes automatizados de forma mais rápida, tá? Com o Cypress, né, como ele diz aqui, você pode facilmente criar testes para suas aplicações web modernas, tá? Então, o que eu gosto bastante é que ele tem uma sintaxe parecida com o do Jest, com o RTL, mas ele também oferece uma interface muito legal, onde ele vai rodar a pipeline de testes, como eu falei, ele vai simular um usuário navegando na sua página, se tudo está ok, se todo o fluxo está correto. E essa é a ideia dos testes end-to-end no front-end, beleza? Além de a gente poder criar outros tipos de testes, tá? Não só end-to-end o Cypress oferece, tá? Mas também de componentes, enfim. Mas a ideia desse vídeo é eu apresentar para vocês como criar teste end-to-end com o Cypress, tá? Eu vou estar utilizando o Vite ou Vite, sempre fico na dúvida de como pronunciar, tá? Mas basicamente vai ser o nosso boilerplate para a criação do nosso projeto em React, tá? E também vou estar utilizando o Tailwind, tá? Para fazer a parte de estilização, mas como eu falei, vai ser coisa muito simples, tá? Esse projeto. A ideia é apresentar mais como configurar, instalar e criar alguns testes ali dentro do Cypress, beleza? Então, fechou? Bora lá para o terminal e bora criar nosso projeto. Então, vou dar um yarn, create, Vite, Cypress, -YouTube, template, React, -ts. Se não me engano é isso. Beleza, é isso mesmo. Então, ele criou para a gente nossa pasta, cd, se a gente der um cd Cypress YouTube, entrar no diretório. Aqui a gente já tem nosso projeto configurado, vou abrir o VS Code, tá, já. Então, deixa eu colocar ele aqui do ladinho, beleza. E enquanto isso, aqui no terminal eu já vou dar um yarn, tá, que ele vai instalar todas as dependências do nosso projeto. Fechou? Então vai ter um tempinho aqui para ele criar, mas a gente já pode, deixa eu só dar um, deixa eu fechar isso aqui, dar um zoom para vocês, tá? Beleza. Então aqui a gente já tem nosso boilerplate, tá? No curso de React a gente utilizou o CRA, que é o Create React App. E dessa vez eu estou utilizando o Vite, tá bom? Mas como eu falei, tanto o Create React App e o Vite são basicamente formas de você criar o teu boilerplate, a tua estrutura. O Create React App mais voltado realmente para React, mas o Vite oferece
várias boilerplates para vários tipos de bibliotecas, firmware que você consegue trabalhar com Angular, Vue, enfim, tá? Então a gente tem a nossa pasta source aqui dentro. Eu já vou limpar algumas coisinhas aqui, tá? Então eu vou basicamente vou resetar nosso CSS, tá? Aqui dentro. Então eu vou dar um margem 0, tá? Deixa eu trazer mais para cá, tá? Um margem 0, um padding 0. Fonte, vou colocar o font family com Arial, tá? E vou colocar um box sizing border box, tá? Pronto, fiz um reset do nosso CSS e aqui para baixo posso remover tudo, tá? Não vou fazer isso por enquanto. Pera aí. Eu quero que vocês vejam só a interfacezinha do vídeo, tá? Eu salvei, tá? Mas vamos lá. Acho que ele já deve ter... Beleza, instalou. Eu vou abrir um terminal aqui dentro do VS Code, tá? Opa. Se eu lembrar qual que é... Aí. Pronto, então abri o terminal. Eu vou abrir com o meu bash, tá? O ZSH, tá? E vou dar um yarn dev. Então ele já está rodando nesse link. Se eu der um Ctrl, beleza. E essa aqui é a carinha que o Vite te oferece, tá? Integrado ali com o React e utilizando o TypeScript, tá bom? Então ele até tem um contador aqui, um botão, um count, que ele usa um useState, mas a gente vai remover isso, tá? Então vamos resetar nosso CSS aqui, tá? Vamos apagar tudo isso que a gente não vai estar utilizando. Vou baixar o terminal aqui por enquanto, tá? Beleza, só dar uma indentada aqui. Aqui o web.testx é o nosso ponto de entrada, tá? Eu vou remover o useState, vou limpar tudo isso aqui, tá? E vou colocar aqui já aqui um H1 Cypress Testing App, tá? Só para a gente ver que está aparecendo. Posso remover todas essas importações e beleza, tá? Aqui eu posso, na verdade, eu vou fazer o seguinte: vou pegar esse cult aqui, vou colocar aqui, tá? E vou remover tudo isso, tá? Fechou? Aí eu posso apagar o app.css e o app.testx vou deixar ele limpo aqui, beleza? E aqui no main.testx ele chama o app, tá? Que é o nosso componente, tá? Então se a gente voltar lá, tá ali nosso H1. O que a gente vai fazer agora é instalar o Tailwind, configurar o Tailwind, tá? Então basicamente a gente vai pegar esses carinhas aqui, tá? Eu vou parar nossa aplicação, vou dar um yarn add -d de dependência de desenvolvimento e instalar essas dependências, tá? Já vou voltar para cá, vou pegar esse comando aqui, npx tailwind css, que ele vai criar o nosso arquivo do tailwind de configuração. Então ele vai criar para a gente o post css config e o tailwind config, tá? E a gente vai utilizar esses carinhas aqui, tá? Para ele aplicar a estilização. Então aqui no tailwind config, dentro de content, a gente coloca esses arquivos, tá? Então ele vai mapear dentro da pasta source todos os arquivos com essa extensão, tá? Beleza, deixa eu ver se é só isso. Claro, a gente precisa adicionar as diretivas.
e aí a gente adiciona lá no index.css, tá? Então aqui em cima do root, vou colocar aqui, tá? E é isso, tá? Então vou dar um yarn dev de novo. Vamos voltar. Não vai acontecer nada, tá? Mas agora a gente consegue utilizar as estilizações do Unity. Então, por exemplo, text red 600 e um text 2xl, por exemplo. Voltando, beleza, tá funcionando nossa estilização, coisa boa. Beleza. Como eu falei, eu quero criar uma aplicação muito simples, então eu vou bem rápido nesse sentido. Então espero que vocês tenham feito o curso de React básico, como criar componentes, enfim, tá? Porque eu vou dar uma acelerada, porque não é o intuito aqui eu já ensinar o React, tá? Então vamos lá, vamos criar aqui uns diretórios que vai ser components, tá? Dentro de components vai ter um outro diretório chamado alert. E dentro de alert vai ter o index.txt. Então aqui a gente tem o componente de alert e vai ter o nosso index. Vou dar criar um componente React que vai ser o alert. Vou dar um export aqui, tá? Deixa eu dar uma diminuída aqui. Vamos ver esse cara. Beleza? Vamos ver. E beleza. Tá? Agora a gente vai criar um componente de alerta, sabe, como se fosse um alert assim, que existem na maioria de umas aplicações, tá? Então bora lá. Também espero que vocês tenham conhecimento um pouco ali de TypeScript, tá? Mas vamos lá, qualquer coisa, qualquer dúvida, só botar aí nos comentários ou me chamar nas redes sociais, tá? Vou criar alguns types para o nosso... Mesmo que a gente não vai usar, tá? Mas para vocês já para fins de conhecimento, tá? Success. Aqui eu vou usar o Union Types, caso vocês não conheçam, tá? Logo mais eu também vou estar fazendo um curso de TypeScript. Então eu criei um tipo que ele pode ser Success, Error ou Warning, tá? Eu vou criar uma interface, tá? Você pode também criar como type. Geralmente quando eu tipo um componente, geralmente eu uso interface, tá? E vai ser o alert props. O tipo vai ser alert props, tá? Obrigatório. O message vai ser uma string obrigatória e o timeout eu vou colocar como opcional, eu vou colocar um number, tá? Porque eu quero que exiba um alerta e que ele fique determinado tempo e desapareça. E baseado no tipo que eu passar, ele vai ficar determinada cor. Se for sucesso verde, se for erro vermelho, se for warning amarelo, tá? Beleza, coisa linda. Bora fazer um struct aqui. Alert props. Na verdade, alert types aqui, né? Nosso type, nosso message e o nosso timeout. Que eu vou passar um default de 300 milissegundos, tá? Caso ele não passe, tá? Então, caso o usuário, o desenvolvedor, né, não passe o timeout, já que eu coloquei ele como opcional, o default vai ser 300 milissegundos, tá? Eu estou tratando como milissegundos. Coisa linda, coisa bela. Vamos agora criar nosso componente, tá? E o que eu vou fazer agora é mapear, tá, as nossas cores, como eu havia falado. Então vou criar aqui um const color. Eu vou usar o useMem, tá, para memorizar o dado que eu receber e não ficar fazendo o processo de re-render, tá? Então não seria tão necessário nesse caso, já que eu não estou fazendo um cálculo. Vocês espero que tenham visto o curso de React e lá eu falo do useMem e o use callback. Eu não estou fazendo cálculos grandes, mas nesse caso eu vou estar utilizando aqui, tá?
para ele não ficar reprocessando caso tenha alguma mudança ali no componente, tá? Mas é para, de novo, isso aqui eu poderia cravar e tudo mais, mas é para mais fins de aprendizado, mesmo caso vocês não tenham pego no curso de Revit, tá? E aqui eu vou dar um return, tá? Com base no type, tá? E aqui o TypeScript já é muito inteligente, porque ele vai falar, ó, você está retornando, você quer pegar um objeto, porque a gente consegue pegar, caso vocês não saibam, a gente consegue pegar um objeto, objeto ponto alguma coisa, né, tipo name, ou passando dessa forma, certo? Com JavaScript, tá? Então o que eu estou fazendo é pegando, utilizando parênteses, tá? Parênteses não, nunca sei o nome, esqueci o nome disso, tá? Mas enfim, a gente consegue pegar pelo tipo. E aqui o TypeScript, nosso TypeScript já vai falar para você, ó, tem uma propriedade error, success e warning no type, e você não está mapeando ele aqui dentro desse return. Então é o que a gente vai fazer agora, tá? Então success, eu quero que me retorne um BG ring de 500, tá? Aí isso aqui já é o do Tailwind, tá? O error, um BG red de 500 e um warning. Ele já vai até parar de reclamar porque a gente já mapeou todos. Um BG yellow de 500 também. Beleza? E aí, basicamente isso, tá? Vamos mexer aqui no nosso componente, tá? Eu vou colocar, não, eu vou estilizar, fazer as coisas com muita pressa. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma quebradinha para ficar melhor para vocês verem. E eu vou pegar, eu estou utilizando o template string, então eu vou pegar o color, que está vindo aqui, tá? Que eu mapeei através do use memo, tá? Então baseado no tipo que eu passar, ele vai vir aqui e vai trazer um desses três aqui, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou colocar absolute, tá? Position absolute, vou colocar um bottom de 2, vou colocar um right de 3, ou seja, ele vai ficar aqui no canto inferior direito da tela, tá? Eu vou colocar um width de 48, vou colocar uma altura de 10, vou colocar um text white, tá? E um rounded para ele ficar com as bordas arredondadas, tá bom? E aqui eu vou criar outra div, tá? Class name, flex, agora só para centralizar a nossa mensagem. São wfull, hfull vai pegar a div inteira, tá? Itens center, justify center, tá? E aqui eu vou colocar uma label, tá? Que vai ser o message, tá? Poderia ser um parágrafo, na verdade. Fica melhor, tá? E beleza. E a gente tem o nosso componente. Deixa eu ver se não tem nenhum erro. O timeout a gente não está usando, tá? Mas eu acho que ele não vai reclamar, tá? Bora ver nosso componente em ação. Então aqui eu vou chamar o alert, tá? Eles dão um Ctrl espaço, ele já vai me dar aqui as nossas propriedades. Então a gente tem o message, tá? Que eu vou colocar, um se inscreve aí, já aproveita e se inscreve aí, tá? Caso você tenha caído de paraquedas nesse vídeo, a gente tem muito conteúdo aí, então já se inscreve aí, né? E o tipo, o mais legal, TypeScript, se não Ctrl espaço, a gente tem o error, success e o warning que a gente mapeou, tá? Então a gente não precisa ficar desvendando ou tentando achar qual que é o tipo, tá?
Então, o TypeScript está aí para isso, para ajudar a gente. Eu vou colocar um success, tá? Um timeout. Não, eu não estou mapeando o timeout ainda, então não preciso, tá? Vamos ver ele em ação, ver se está funcionando. Tá funcionando, ele está aqui embaixo. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu dar um zoom, tá? E é que não vai pegar muito bem, mas ele tem um botão aqui separando, mas ó, se inscreve aí. Show de bola, né? E aí, se eu quiser mudar, eu quiser colocar um error. Ó, inclusive, se eu colocar um tipo inválido, ele já está reclamando, ó, tá vendo? Você não quer dizer error? Ah, TypeScript. Muito obrigado. Mudou de cor. Se eu vier aqui, mudar para warning, dar um contraespaço. Tá amarelo. Show de bola, né? Então, beleza. Vou deixar o success, tá? Como eu falei, quero fazer uma coisa rápida, tá? Então aqui eu vou criar... Vou fazer o seguinte. A gente está usando o timeout aqui, certo? Então o que eu vou fazer eu vou criar um estado, tá? isActive. Deixa eu só ver se não estou com problema. Tá gravando, nossa, mas eu tenho esse medo. isActive, set isActive, tá? Use state false, tá? Então, como eu já havia comentado, a gente pode passar aqui um boolean, falando então boolean, tá? Mas, por favor, não façam isso. TypeScript é inteligente o suficiente, tá? Então, se está passando falso aqui, ele vai saber que o tipo é falso, tá? Beleza? Então, basicamente é isso, tá? Agora o que eu vou fazer é criar um useEffect, tá? Em que eu vou usar como dependência o timeout. Por quê? Porque eu quero que ele suma esse componente depois de determinado tempo. Então, primeiramente, quando ele entrar no componente, vou dar um set isActive true. Na verdade, a gente pode fazer o seguinte: em vez de falso, a gente pode dar um true nele. Vamos testar. Se não der certo, a gente faz outra coisa. Aí eu vou dar um set timeout, tá? E eu vou passar o timeout, tá? E aí, depois de passado esse tempo, eu vou dar um set isActive para falso, tá? E aí, o que eu vou fazer é aqui do return, se estiver ativo, então renderiza o componente, beleza? Deu para entender? Então, por isso que eu peguei esse set timeout aqui. Então, lembrando, se não passa nada, o default é 300 milissegundos. Tá, vamos testar aqui. Aí eu vou passar um timeout de 3000, que representa, não, vou colocar mais, vou colocar 5 segundos, tá? Eu vou dar um salvar e vamos para a tela, porque ele vai aparecer e depois vai sumir, provavelmente, espero. Então, vamos lá, já sumiu. Aí se eu dar refresh, se inscreve aí. Então vai esperar 5 segundos e sumiu. Show de bola. É isso que a gente queria. Beleza? Então, basicamente é isso, tá? Eu vou deixar um tempo de... 5 segundos, tá? Acho que tá bom esse tempo. E agora o que eu vou fazer para finalizar nossa aplicação React, tá? Eu vou criar um button, tá? E vou colocar o nome de alert, tá? Eu vou colocar um class name, tá? Eu vou colocar em template string para poder quebrar e ficar melhor para vocês. Vou colocar um bgblue de 600, vou dar um hover bgblue de 500, vou dar um text
flat, um rounded, nossa, tô rugindo, um rounded MD, um width de 32, nossa, e um H12, tá? E beleza, é isso. E o que mais eu preciso é adicionar um click, tá? Eu vou criar aqui um outro estado, tá? Const display alert, set display alert, recebe use state falso, tá? E aí o que eu vou fazer é primeiro eu vou colocar no click, tá? Então vou colocar aqui, vou criar uma iron function set display alert e eu vou colocar a negação do display alert, tá? Então se for para true vai para false, se tiver false vai para true. E aí eu só quero que renderize esse carinha. Poderia usar outra lógica, tá? Para fazer isso, tá? Utilizando o próprio componente alerta ou criando algo mais de forma programação imperativa, tá? Onde eu chamaria, por exemplo, o alert. Mas para fim de exemplo, eu vou estar usando o seu próprio estado, tá? Fala que eu salvei? Salvei, tá? Então, se o display alert estiver ativo, eu mostro aqui o componente, tá bom? E é isso. Vamos ver se está tudo funcionando. O botão está aqui. Se eu clicar nele, beleza, apareceu. Vai dar os 5 segundos e ele vai desaparecer. Eu vou deixar 3 segundos, tá? Para não ficar tanto tempo. Tá bom? Então, cliquei. Alert. E beleza. É isso que eu queria criar com vocês. Então é isso, galera. Até mais. Até o próximo vídeo brincando. Bora ir criar nossos testes no Cypress, tá? Beleza. Então o que a gente precisa fazer é dar um yarn. Eu parei a minha aplicação, tá? Vou dar um yarn add -d de dependência de desenvolvimento de Cypress, tá? E ele vai adicionar como dependência, tá? O que eu vou fazer aqui é dar um npx, tá? Se você tiver com o Cypress instalado na sua máquina, você pode dar um Cypress open, tá? Ou dar um npx Cypress open. Como eu tenho ele instalado, eu vou utilizar o Cypress open, tá? Então eu não tenho. Descobri agora. npx Cypress open. E aí que está a coisa mais legal de tudo. Ele vai oferecer uma interface para você aqui configurar o seu projeto Cypress. Então, como eu falei, você pode criar testes end-to-end e criar testes dos seus componentes, tá? Então, a gente vai se focar nos testes end-to-end, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, ele está falando que não está configurado. Então, eu vou clicar em configurar. E aqui ele vai falar o que ele vai criar para você. Ele vai criar um arquivo de configuração do Cypress, uma outra pasta onde você vai criar seus testes end-to-end. Ele vai criar um arquivo de teste ali simples, tá? E um fixture, que é basicamente um mock, tá? E os comandos ali com base no TypeScript, tá bom? Referenciando aos types, tá? Pra gente não precisar instalar alguns outros tipos, tá bom? Então vou dar um continue e beleza, tá? Se a gente voltar aqui no projeto, você vai ver que ele criou o nosso diretório Cypress, coisa linda, não? Então, fixture, basicamente, a gente tem um mock, tá?
O suporte são algumas referências ao types do Cypress, já que a gente está trabalhando com TypeScript, tá? E aqui ele traz os comandos, tá? E a gente não precisa se preocupar com esses arquivos agora, tá? A gente nem vai estar utilizando os fixtures, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui. A gente pode escolher qual browser a gente quer, tá? Eu vou estar utilizando o Chrome. E eu vou dar um Start End to End, tá? E aí ele vai abrir um outro navegador, né? Uma outra aba. E aqui a gente tem a interface do Cypress, tá? Então aqui a gente não tem não rodou nada ainda, por isso está tudo desabilitado, mas tem spec. E aqui a gente pode criar... Aqui não está dando para clicar aqui na real. Tá. Meu Deus, ele criou muitas specs. Fiz uma cagada. Bom, mas vamos lá, vamos ver. Ele provavelmente criou alguns testes lá de... ele criou ali algumas telas dele para fazer uns testes. E olha que legal, ele está simulando, né, ele criou uma listagem de to-dos ali, que ele está indo no próprio Cypress, tá? Eu tenho que clicar 2 vezes aqui, não sei porquê, quando eu estou gravando. Bom, enfim, mas ele é muito rápido, tá? A gente nem consegue ver ele, mas é um teste automatizado simulando a navegação, tá? Se a gente voltar aqui, tem vários outros que ele utiliza, actions, deixa eu ver, olha lá, então ele está simulando tudo que por exemplo, de um formulário, tá vendo? E ele está entrando nessa URL que o programa de Cypress está oferecendo ali para fazer os testes. Então ele já te dá como que você consegue criar os testes, a gente consegue ver os elementos aqui na tela, tá vendo? A gente consegue interagir por aqui pela tela, tá? Então aqui ele está, inclusive é até um exemplo de como utilizar na própria documentação. Ele está testando a própria documentação, tá? Então aqui a gente consegue ver que eu queria criar um arquivo do zero, mas enfim, vamos lá. Mas beleza, aqui a gente consegue ver as runs, tá? Existe uma cloud, tá, do Cypress, só que ele é pago, tá? Você consegue utilizar com determinadas cotas, porque o Cypress, quando dá erro, ele grava e captura o erro. Ele grava em algum lugar no nosso arquivo, no nosso projeto, que já vou mostrar. Mas o Cypress já oferece uma cloud para você que você consegue utilizar gratuitamente, só que tem cotas de utilização, tá? Mas você pode utilizar também, connect com o Cypress Cloud e tudo mais, tá? Já vou entrar nesse link. Mas enfim, a gente tem os nossos testes aqui. Beleza. Vamos voltar aqui para o nosso projeto. Deixa eu ver se ele criou. Ele criou aqui. Tá vendo? Então aqui ele tem um exemplo de todos os elementos, tá, que ele está testando. Então é assim que a gente consegue testar. Mas eu vou apagar tudo isso, tá? Ele está dando erro aqui. A gente vai ter que fazer uma correção, tá? Que a gente precisa, se não me engano, to não yarn add -d @types node, se não me engano é isso, tá? Mas enfim, vamos lá, vamos criar do zero. Eu estou me prolongando demais. Deixa eu
apagar essa pasta. Tá. Sim, deletar permanentemente. Vamos, amigo. Demora. Porque provavelmente... Deixa eu fechar o Cypress. O Cypress já está fechado. Eu tô me perdendo aqui, gente. Aí, agora tá... Beleza. Aqui dentro eu vou criar um new file. Tá? Vou criar app.ci cypress.ps, tá? E aqui a gente vai começar a nossa brincadeira, tá? Para criar os testes. Então, vou colocar um describe. Eu vou fazer o seguinte, antes também, eu vou dar um split, vou criar um outro terminal aqui. E eu vou colocar um do lado do outro, tá? Porque a gente precisa ter a nossa aplicação rodando no ar, tá? Tem outros jeitos, tá? Mas, vamos lá. Vamos utilizar essa forma. Deixa eu dar um clear aqui. Então, aqui nesse primeiro, eu vou dar um yarn dev para ele rodar a nossa aplicação, certo? Então, ele está rodando na porta 5173. Então, vou colocar aqui. Escreva when click on button on in. Agora eu confundi on main page. Era isso que eu queria. Era isso que eu queria. Não era node, galera. Perdão. Deixa eu até ir no package.json e remover o types node, tá? Não era isso que eu queria. Era esse carinha aqui, o jest, tá? Deixa eu parar a aplicação, dar um yarn add -d. Tudo que é type sempre vai para a dependência de desenvolvimento, tá? Porque tem a ver com TypeScript. E a gente não roda TypeScript em produção, no navegador, tá? Eu vou precisar criar um arquivo aqui dentro de Cypress chamado tsconfig.json, tá? Que vai ter alguns arquivos de configuração do TypeScript, tá? Vamos ver se ele já oferece aqui. Compiler options, target vou usar o S5, tá? A lib eu vou utilizar o S5 e o DOM, tá? Os types eu vou utilizar os types do Cypress e o do Node, tá? E aqui eu vou dar um include. Aqui eu vou ter que fazer mapear asterisco, ponto 10, tá? Beleza. Agora sim, corrigiu o nosso problema, tá? Então, bora criar o nosso teste, tá? Então, agora eu posso dar um yarn dev, ele vai rodar a nossa aplicação, tá? E vamos lá. Igual o jest, aqui a gente já pode criar o nosso it, tá? Então, should display on alert, tá? O que eu quero? Aqui a gente consegue usar o CY do Cypress. Eu quero que ele visite http localhost 5173, né? Tá aqui embaixo, né? Tá, beleza? Então ele vai entrar nessa página. E o que eu quero? Eu quero que ele valide se tem um elemento H1 que contém Cypress testing app, que é o que a gente escreveu aqui, tá? Beleza? Eu vou dar um cr.get do button contains
contains é o conteúdo, certo? Tá lá, então alert. E beleza, aí o que eu vou fazer é observe.get button.click. Ele vai simular o clique. ci.get. Eu espero que ele tenha uma... eu não coloquei p, label, né? Eu coloquei p. Ponto contains. Se inscreve aí. Vamos ver se foi o que eu coloquei mesmo. Se inscreve aí. Tá certo. Beleza? Então, galera, é isso, tá? A gente ainda não simulou, a gente só tá vendo se apareceu na tela depois do clique. Mas vamos criar o teste para ver se some depois, tá? Ctrl S, salvei, npx, Cypress, open. Beleza, abriu nossa janelinha. Nossa aplicação está rodando aqui atrás, tá vendo? E vou criar aqui, eu vou usar o Chrome, Start End to End, ele vai abrir a nova aba e ele já mapeou aqui, ó, tá vendo? O nosso teste. Então eu quero rodar o app. Então ele vai rodar. Ele visitou. Beleza, já foi muito rápido o que está acontecendo. Tá vendo que apareceu o alert ali, né? Mas ó, ele visitou aqui, ele pegou o elemento, Cypress Test, a gente consegue ver que o elemento, ó, se contains, a gente pegou o botão, tá? E apareceu o alert de se inscreve aí, tá? Beleza? Tá vendo? E a gente pode dar um rerun disso. Não sei que eu tô gravando, precisa dar um double click aqui. Agora deu algum erro. Deve ter ficado um cache. Beleza. A gente validou esse caso, tá? Mas vamos validar um outro caso para quando ele some, tá? Então posso deixar rodando, ele vai ficar com hot reload, tá? Então, um outro caso que a gente vai fazer é which should display on alert and vanish after 3 seconds. Tá? Eu vou fazer, vou pegar esse caninho aqui, tá? Eu vou pegar o botão, que é o que eu preciso, tá? Para dar um clique, o P, valido se está com se inscreve aí. E o que eu vou falar? Vou falar para o Cypress esperar, aqui ele espera em milissegundos, então vou falar para o Cypress, espera 3 segundos aí, tá? E aí eu quero que a mesma label do se inscreve aqui, eu poderia usar o P, eu vou usar aqui, pegar aqui, play, toma, ponto should, aí not, ponto exist, tá? Então depois de 3 segundos eu não quero que tenha o elemento P, aí a gente poderia mapear de outra forma, como eu falei, eu estou criando uma aplicação super simples, baseado na tag, tá? Mas beleza. Aí poder pegar pela classe, pela ID, enfim, tá? Isso pegando pela tag. Então estou validando que depois de 3 segundos eu quero que ele suma. Então, acho que é isso, tá? A gente criou esses 2 testes, tá bom? Se eu der um Ctrl S, voltar, ele vai rodar, tá? Vou dar um bloco aqui, eu vou dar um reload, beleza? Passou no primeiro teste e passou no segundo. Deixa eu dar até um zoom. Será que dá para dar um zoom aqui? Dá, coisa linda. Tá vendo? Então, esses 2 testes que a gente criou deram certo. Então, vocês conseguem ver aqui, ó, todo o processo que ele faz. Ele esperou os 3 segundos e passou. Beleza? E aqui a gente consegue ver as runs, tá? Bom, enfim, vamos colocar um caso em que vai dar erro, tá? Então,
Vou colocar aqui, ó, em vez de se inscreve aqui no primeiro. Bom, vou colocar aqui mesmo. Em vez de se inscreve aí, vou colocar dá uma curtida no vídeo. Pegou, né? Dá uma curtida aí já no vídeo. E vamos rodar. E aqui ele tá esperando. Ele sempre tem esse tempinho, caso por default, mas aqui ele já vai dar um erro. Isso consegue dar um stack trace para ver ali, mas ele percebeu aqui que ó, não tem esse elemento aqui na tela não, amigo. Então ele já dá um erro, tá? Daí ele vai mostrar que é o errinho. Aqui, se não me engano, bom, opa, não é isso que eu queria, tá? Deixa eu ver se ele criou. Não, mas beleza. Esse fixtures, inclusive, a gente poderia remover, tá? Seria um mock, caso você precise. Mas era isso, tá? Se inscreve aí. Aí, se a gente voltar, espera 3 segundos e sumiu. Beleza? Galera, era isso que eu queria apresentar para vocês sobre os Serpers. Tem muita coisa que você pode ver na documentação, muita coisa que você consegue validar. Como eu falei, a ideia era eu configurar, instalar e apresentar para vocês os Serpers como outra ferramenta essencial para testes que você precisa ter na sua aplicação, tá? Então não são só como eu abordei no curso de React. Existem os testes unitários, né? Na engenharia de software tem a pirâmide de testes, tem testes unitários, testes de integração, os testes manuais, mas existem os testes automatizados, tá? No front-end, que são os testes end-to-end. Então, fica ligado que é muito importante que você tenha noção da sua aplicação, que você tenha essa ferramenta ali para estar utilizando como testes, tá? Na sua aplicação, tá? Então, quando a gente tem uma aplicação com super fluxo ali, complexo, com formulário, enfim, é sempre bom a gente ter, às vezes, testar manualmente, é legal, mas se você tem um fluxo automatizado de testes, também é super importante, tá bom? Então, eu apresentei os Serpers para vocês, mas existem outras que eu pretendo também estar trazendo para apresentar. Fechou? Os Serpers têm suas vantagens e tudo mais, mas também quero trazer outras ferramentas para vocês mais para frente, beleza? E era isso que eu queria apresentar para vocês. A gente criou uma aplicação super simples, tá? E a gente integrou os Serpers no nosso projeto, tá bom? Então, galera, era isso que eu queria apresentar para vocês, tá bom? Muito obrigado, tá? Por acompanharem. Se vocês gostarem, curta, comenta, compartilha, se inscreve, tá? Porque é muito importante para mim. Também deem feedbacks, tá? A gente, no último vídeo, terminou o nosso curso de React. Vou dar um tempinho em cursos, porque dá um trabalho grande fazer curso. Então, vou fazer alguns vídeos apresentando para vocês algumas ferramentas e vai vir novidades aí no canal. Mas já spoiler, o próximo curso vai ser sobre TypeScript, tá bom? Mas logo mais, tá? Tô fazendo o planejamento das aulas ainda. Mas é isso, galera. Sendo repetitivo, dá aquela moralzinha e também me sigam nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Fechou? E é isso. Tamo junto. Muito obrigado. Fiquem bem sempre e até o próximo vídeo.